Algumas pessoas gostam de usar o ícone meu computador. É a mesma coisa, o ícone meu computador, lá, documentos, e o Windows Explorer. Eu prefiro o Windows Explorer, que é mais interessante, que já abrange para nós mais recursos, tá? Do lado esquerdo da minha janela, nós já falamos bastante disso em sala de aula, nós temos pastas, tá? Então vocês estão visualizando todas as pastas que estão no meu computador. Do lado direito, a versão do Windows 10, ele mostra as últimas pastas que eu já manuseei. Então ele aparece aqui as últimas pastas. Na versão do 7 não aparece assim, nem do 8.1. No Windows 10 aparece. Eu achei isso interessante, legal. Abaixo dessas visualizações das últimas pastas que eu já trabalhei, tem uma série de arquivos também que estão dentro do acesso rápido, que é meu atalho que eu tenho aqui, como já fiz utilizações, tá? A pasta área de trabalho, eu clico nela, eu vou visualizar tudo que está na minha área de trabalho. Então, isso que estou visualizando aqui, olha, é a mesma coisa que eu tenho aqui também. Tudo bem? Então, eu visualizo o fundo, todos os ícones meus, pastas, também posso visualizar isso utilizando aqui essa opção, tá? Sempre lembrando que se eu clicar em um arquivo desse aqui e pressionar o delete, eu corro o risco de apagar esse arquivo. E se eu clicar sem querer e não soltar e arrastar o mouse, olha, eu posso de repente mover esse arquivo para algum lugar. Então, com o botão do meu mouse pressionado, eu quero cancelar para não ter problema, eu vou pressionar o ESC para cancelar isso. Se nós pegarmos aí e arrastarmos o arquivo, eu corro o risco de jogar em algum lugar e depois de procurar isso eu não achar. Isso é muito comum para pessoas que não têm muita experiência. Às vezes sem querer passa o mouse, clica, arrasta, e aí joga alguma pasta aí e depois fica preocupado, não acha. Ah, eu joguei um arquivo, Joel, e não consigo achar esse arquivo, tá? Nota que eu tenho vários arquivos com vários nomes, tá? Eu quero pesquisar algum arquivo para ver se eu encontro. Tá vendo do lado aqui, ó, pesquisa da área de trabalho? Se eu clicar nessa caixinha e colocar, por exemplo, uma extensão, todos os arquivos que foram feitos no Word, asterisco.doc. Nota que o asterisco.doc ele vai mostrar todas as extensões de arquivos feitos no Word, olha só. São o que nós chamamos de extensões. E aí, nós temos várias extensões, tá? Deixa eu só aqui abrir o bloco de notas para escrever para vocês as nossas extensões, tá bom? Que aí fica mais fácil de você entender isso. Já falei isso em sala de aula, mas de repente aí fica alguma dúvida e como vocês estão começando, de repente vocês não lembram disso. Então, por exemplo, o Word. O Word, vamos colocar tudo maiúsculo e tal. O Word, a extensão para ele é o asterisco.doc. Se eu colocar docx, é as versões mais recentes do Word. Aí você tem até a versão 2007, não, 2003, perdão, até a versão 2003 do Word, Microsoft Office, era doc. Da versão 2007 para até as versões que nós temos atuais aí, é docx, tá? O Excel é a mesma coisa, só que em vez de doc eu tenho XLS. Por que a mesma coisa? As versões anteriores, a 2007, é XLS. A 2007 para cima é XLSX. O PowerPoint, alguém sabe me dizer qual é a extensão do PowerPoint? Hein? Todo mundo em silêncio. Só eu falando? Pessoal? Eu não sei não, senhor. A extensão do PowerPoint é PPT, tá? Como é a versão 2007 para cima, tem um X. O Paint, que vocês tanto usam, ele tem várias extensões, mas como padrão, ele salva o BMP. Esse é o padrão dele. Alguém sabe o que significa BMP? Não? Sim, não. Não. O B é de bit, o M é de map e o P tá point, pen, é pixel, né? Pequenos pontos. Então é bit mapeado, a gente costuma dizer. E são pequenos pontinhos.
É uma ferramenta básica, não é uma ferramenta mais avançada, tipo um CorelDRAW que te dá opções de trabalhar com linhas que a gente chama de vetores e quebrar uma linha, fazer alguns retângulos, fazer alguns desenhos. Vamos falar assim que é uma ferramenta básica para você fazer alguma coisa básica. Se você precisar de algo mais avançado, você usa uma outra versão. Mas o PowerPoint também te possibilita mexer com outras versões, com outras extensões, por exemplo, o JPEG, tá? Que é o JPG, ou JPEG, se você quiser ver aí. Extensões GIFs também ele te oferece. Ele te oferece um monte de recurso aí. Vamos escrever aqui Paint e vamos abrir ele para vocês verem, que aí vocês vão perceber melhor, tá? Então, quando eu venho aqui no salvar, a opção salvar dele, você vai ter várias opções de extensões, tá vendo? Bitmap, JPEG, JPG, né? O GIF, TIFF, PNG. Esse PNG aqui ele é bem interessante, porque você pode salvar uma imagem de repente, e aí você pode usar esse PNG para fazer de repente aí, vamos falar a ideia de páginas para internet, onde eu quero que aparece um desenho, uma imagem, qualquer coisa, mas eu não quero que apareça o fundo branco, por exemplo, esse fundo que fica aqui, tá? Na área do Paint. Então, o PNG, quando você salva, ele elimina esse fundo, ele não vai ter esse fundo aqui para você. Mas aí você fala assim, mas eu consigo fazer isso no Photoshop. Sim, mas imagine se você não tiver o Photoshop no seu computador. Então, você vai precisar de uma ferramenta que faz isso, que quebra no seu galho, tá? E aí entra a ideia de você usar aí o Paint e salvar isso daí para vocês na extensão PNG. Então, bastaria colocar o nome, né? Por exemplo, poderia salvar aqui qualquer coisa, imagem.png, tá bom? Eu quero uma imagem feita no JPEG.jpg e assim em diante. Só deu um print screen, Joel. Tá? O pessoal hoje em dia é comum dar print screen na tela do Windows ou até mesmo no próprio celular, né? Vamos supor, quer dar um print screen dessa tela, pressiono print screen no meu teclado. Ele vai capturar, olha, captura de tela salva, ele captura a minha tela. Eu quero pegar essa tela e jogar aqui no Paint. Então, Ctrl V. Olha lá. Ele jogou aqui para mim a minha telinha, com print screen. Tá bom? O que tiver na minha tela, ele joga para mim. Capturou, ó. Todo o meu fundo, ó. Eu quero salvar. Vou ler aqui, vou salvar. Salvar como? Vamos salvar como? Tá? Aí eu tenho as extensões, olha. Como padrão, ele salva bitmap. Mas eu posso salvar como JPEG. A vantagem de salvar como JPEG é o quê? É que a imagem geralmente fica mais acessível, caso você vai trabalhar com alguma edição em página para web. A maioria das imagens JPEG você consegue abrir tranquilamente na sua página que você está mexendo com HTML, com CSS, né? E dependendo da imagem que você colocar, de repente você não consegue abrir ela tranquilamente. É uma imagem mais leve, vamos falar assim, tá? A qualidade dela de imagem, de pixel, não vai pesar tanto, então ele fica mais acessível. Legal? Então, essa é a extensão que eu estou colocando. Se eu mandar salvar, nota que eu vou salvar isso dentro de uma pasta. Eu posso salvar da pasta minha imagens. Dou salvar. Salvei a telinha. Tá? Eu estou aqui dentro do meu navegador, do meu Windows Explorer. Eu quero abrir aquele arquivo, não lembro o nome. Eu lembro que eu salvei como imagem, tá? Mas eu não lembro o nome certinho. Imagem JPEG, imagem o que, não lembro, tá bom? Então, se eu colocar a imagem asterisco, ponto asterisco, ele vai pesquisar para mim todos os arquivos que tem o nome salvo como imagem, tá? Tem vários arquivos no meu computador. E aí tem aqui a imagem, olha lá, ó. Já achou aqui no meu. Eu quero abrir 2 cliques. Tá lá, ó. Aquele arquivinho que eu dei print screen e capturei ele, né? Quero fechar. Normal, no X, fecho ele. Então, a partir do momento que eu consigo trabalhar com extensões, trabalhando com extensões, se eu quiser localizar arquivos de determinada extensão, por exemplo, asterisco.xls, esse arquivo feito no Excel.
Vou colocar XLS asterisco, que aí ele pega todos eles, tá? Se eu der o Enter, aqui no meu caso, ele vai pesquisar para mim todos os arquivos feitos no Excel, tá bom? Nota que dentro da pasta imagens não tem nenhum arquivo XLS, olha lá, está pesquisando aqui dentro. Então, coloquei asterisco.xls, eu tenho que mudar a pasta se eu quiser localizar dentro do meu computador? Sim. Então, esse XLS eu quero localizar dentro do meu computador, dentro do C. Tudo quanto é pasta dentro do C. Então, tem que vir aqui, ó, disco local C2 pontos, clico nele, aí eu venho aqui, clico e coloco XLS, asterisco ponto XLS. Por que eu estou colocando asterisco? Porque antes do nome, tá? Antes do nome aqui, olha, tem o nome do arquivo, tá? Que aqui é o nome do arquivo, ponto, e a extensão, que no caso estou usando o XLS. Então, antes do nome aqui, quando eu for localizar, eu coloco asterisco, ponto e extensão. Aí, se eu quiser localizar pelo nome, eu tenho um arquivo, Joel, que eu chamei de cobrança. Cobrança. Só que esse arquivo eu não lembro se eu fiz ele no Excel, se eu fiz ele no Word, se eu fiz onde que foi, eu não lembro. Tá? Então, eu posso colocar cobrança, asterisco, ponto, asterisco. Por quê? De repente está cobrança 1, cobrança 2, cobrança 3, então independente do restante do nome, ele vai procurar e localizar para mim, independente da extensão. Eu não lembro se eu fiz com C cedilha ou não. Eu lembro que era cobrança, mas não sei se ficou cobranca ou cobrança. Então pode colocar cobran, asterisco, ponto, asterisco. E ele vai localizar ele aí para mim. Tá bom? Voltando aqui no Windows Explorer, olha só. Eu deixei ele pesquisando, olha, veio lá para ele pesquisar, que é a barrinha de tarefas que está acusando lá, o que ele está localizando. E aí eu começo a perceber, olha só, que ele está localizando tudo quanto é arquivo feito no Excel, olha só. Lógico que vai estar uma bagunça isso daqui, não tem um monte de arquivo, olha só. Aí de repente você fala assim, Joel, e aí? Se você não sabe o nome, mas você sabe a extensão, basta você colocar ele e vai chutar tudo quanto é arquivo feito nesse ambiente, nessa ferramenta. Joel, eu quero localizar o arquivo, e desse jeito você vai ter que procurar um por um, a não ser que você saiba o nome, tá? Por exemplo, olha, eu tenho aqui, controle de faltas de professores, alunos, eu tenho vários arquivos, tá vendo? Horário de informática, tá vendo que o horário de informática tem várias versões? Vamos supor que eu quero visualizar só os horários de informática com extensões XLS, só que eu quero ver todas as versões. Eu posso vir aqui e colocar, horário, tá? Eu vou colocar OR. Nota que o horário lá, o arquivo, estava salvo com acento agudo. Pode ser que tenha arquivo com acento agudo e pode ser arquivo sem acento agudo. Então, eu quero só HOR, que é de horário. Todos os arquivos que começam com HOR. Vou colocar o asterisco para ignorar o restante, independente se tem acento agudo, se tem data, se tem a hora, tudo. E a extensão, XLS. Tá? Então, a partir de agora, olha, ele está pesquisando no meu C2 ponto todos esses arquivos. Até agora não encontrou nenhum, olha. Mas a ideia é o quê? Que assim que ele encontrar arquivos, ele comece a aparecer aqui para mim. Então, desta forma, eu estou pesquisando arquivos, tá bom? Um arquivo com nome, que eu sei que é mais ou menos, começa com isso, eu não lembro o nome completo, mas eu sei que começa dessa forma. E a extensão feita no Excel. Quais são as extensões já que existem? São várias. Tá? Eu coloquei aqui do Word, do Excel, do PowerPoint, tá? De repente, você pega um CorelDRAW. Qual que é a extensão do CorelDRAW? Tá? A extensão do CorelDRAW é CDR. Eu tenho, de repente, vamos falar assim, um programa feito, tá? Um executável. Vamos falar assim, um programa elaborado em linguagem, que pode ser o Clipper, pode ser o COBOL, pode ser o Java, pode ser o C Sharp, tá? Então, alguns programas executáveis têm extensão exe. Outros programas, por exemplo, no Java, a extensão é jar. Ele é executável também. Vamos falar
algumas versões antigas do Basic fazia com a extensão com, asterisco, com. E alguns arquivos que a gente chama de arquivos de lote, nós temos a extensão .bat. E, enfim, essas extensões são comuns para quem já trabalha com tecnologia, porque aí o cara vai ter a possibilidade de ver todos os tipos de extensões e, de repente, pesquisar isso no ambiente de trabalho. Existem mais extensões? Sim. Existem várias extensões, tá? Vários programas. Aí vai depender do programa que você vai estar pegando. Por exemplo, olha, ele pegou aqui, ó, não só do Excel, tá vendo? Ó, horário, informática, pegou um PDF ali. Outra extensão aqui, a PDF. Desculpa aí. Então, nós temos versões que, de repente, está feito no Excel e versões também que estão feitas no PDF, tá? PDF, qual é a extensão? A extensão é PDF, por isso a gente até chama ele de PDF. Tá bom? Então, tá aí, ó, localizei os arquivos feitos no Excel. Tá? E se eu quisesse localizar arquivos feitos aí no Word, a ideia é sempre a mesma. Tá? No Word, Doc. Sempre coloca asterisco.doc, que ele vai em cima do que realmente é do Word, senão ele, Doc só vai entender que arquivo também começa com o nome de documento só e vai exibir para você. Eu quero só arquivos feitos no MS Word, olha só. Ok? Dentro do seu ambiente de trabalho, tem várias ferramentas. Olha só que no meu aqui tem várias ferramentas. Por exemplo, eu tenho o SQL, que é uma coisa que vocês vão aprender no SQL Server. Ele tem uma extensão. A extensão dele qual que é? É o MDB, que é de banco de dados, tá? Se eu pegar também o Access, tá? É uma ferramenta para criar também banco de dados. O Access, ele também tem uma extensão. Qual é a extensão do Access? Também costuma ser a extensão MDB. Vamos ver as propriedades deles aqui, ó. Microsoft Access Database, a CCDB, né? Essa versão que eu estou usando aqui, olha, a extensão é a CCDB. Tá? Então já é cada ferramenta possui um tipo de extensão. Tem todas as propriedades dele. O que mais que poderia falar? Jogos. Dependendo do jogo que você for mexer, ele vai ter uma extensão. Alguns jogos são executáveis, exe, outros jogos são .com. Aí vai depender em que foi desenvolvido o jogo. Tá? Mas a maioria deles são exe, que são executáveis. Ok? Dentro do C2 pontos, ó, nós temos subpastas e pastas. Então, essa setinha, quando eu clico nela, eu visualizo subpastas, olha só. Tá? Sempre clicando na setinha e visualizando pastas e subpastas. Ok? Pessoal, olha, nota que é mais uma pequena revisão do que nós já falamos dentro da sala de aula. Próxima aula de GSO, eu vou passar um pouquinho mais dos recursos que nós temos aqui e eu vou ensinar vocês a fazerem atalhos, criar pastas e criar atalhos. Aí eu vou fazer passo a passo com vocês, eu vou gravar o vídeo, lógico, e aí eu vou passar como tarefa para vocês elaborarem o que eu vou estar ensinando, tá? Então, por hoje, o que nós vamos estar vendo é isso. Nossa aula vai até 11h30, é isso, não é? Agora 11h24, então 11h30 ou 11h40, eu não lembro. 11h40. 11h40, né? Então agora 11h24. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu peço assim que vocês primeiro façam para mim um exercício básico, tá? Não precisa ser muita coisa. O que é o básico? Abrir o Windows Explorer, navegar, pesquisar. Vocês viram lá as extensões que eu estava fazendo uso, tá? Então, eu estava usando aqui, ó, essas extensões. Vai lá no localizar do seu computador, tenta localizar por essas extensões, tá? Então, se você quiser pegar até aí, aproveita aí, dá um print screen ou de repente tirar uma foto dessas extensões para você depois pesquisar.
Vai lá no localizar, clica no C2 pontos e manda pesquisar e deixa ele pesquisar para você ver que vai estar localizando o seu computador. Só faz esses exercíciozinho para vocês treinarem, Ô, tá? João, Oi? quais que são as teclas que tem que apertar para fazer o print screen mesmo? Que eu só sei aquele do Win, G e clicar no para capturar a Não, tela. não, Não tem outro. tranquilo, ó. Você está usando o seu notebook ou computador? É notebook. Tem o Enter, não tem o Enter? Tem. Então, se você olhar para cima do Enter, tem um Backspace, que é a setinha que volta apagando. Em cima da setinha do Backspace tem o Delete, o Insert e tem o Print Screen, tá? PRTSC. Ah, tá, sim, achei. Achou o Print Screen? Aham. Chama Print Screen. Você aperta e solta, ele captura a tela. Aí é só você pegar e colar. Você pode colar no Word, você pode colar no Excel, no Paint, no CorelDRAW, no Photoshop, onde você quiser colar. Tá bom? Tá, entendi. Uhum, valeu. Conseguem fazer isso aí sozinhos? Conseguem? Pessoal, me Professor, É respondam. para porque colocar essas Aham. extensões no computador? Só isso. Eu quero que vocês peguem aqui, olha, tá vendo essas extensões? Vai lá no localizar, localiza primeiro as extensões do Word, do Doc, depois do Excel, depois do PowerPoint, depois do Paint usando JPEG, GIF, PNT, tá? BMP também. Coloca essas extensões só para vocês verem o que tem no seu computador. Provavelmente, se você não tiver CorelDRAW, o CDR não vai ter, mas coloque. XZ com certeza deve ter muitas extensões, tá? Não se esqueçam de mudar para ele aparecer na unidade 6, senão não vai aparecer nada. Perfeito? Então, clica sempre aqui, ó, deslocar os C2 pontos, porque clicou, vem aqui na caixinha de pesquisar, clica e digita lá para vocês. E pesquisem ela. Eu vou finalizar aqui essa aula, o vídeo vai ficar na parte do chat aí.